Olá! Chegou o momento de nós compartilharmos partículas do céu. E Deus ele colocou mais esse fragmento, da palavra de Deus ao nosso coração para estarmos então assim pulverizando por onde quer que esse vídeo alcance. E assim como eu fui edificado, eu tenho a certeza também que Deus fará algo novo no seu coração. E o texto que ele colocou nos nossos corações lá no Salmo 115, onde ele diz assim: honras somente a Deus. E o texto diz o seguinte: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos do homem. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm suas mãos não apalpam, seus pés não andam, nem som algum sai-lhe pela garganta. Tornem-se semelhantes a eles, o que fazem e quantos neles confiam. Vamos parar por aqui. O interessante é que essa passagem eu já ouvi inúmeras vezes, já li inúmeras vezes, mas quase todas as vezes que eu li ou que eu ouvi, sempre ela apontava para um mesmo caminho. E dessa vez o Senhor Deus ele colocou algo diferente no meu coração. Sempre me falava muito esse texto acerca da idolatria, acerca de postes ídolos, de estátuas, de prostração, de religiosidade, de religiões, enfim. Mas Deus ele falou algo diferente no nosso coração, porque ele me falou acerca da igreja. E por falar em igreja, existe dois tipos de igrejas, a igreja institucional, que a Bíblia diz que nós devemos ir e congregar, eu congrego e obedeço então aquilo que o Senhor Deus ele quer como orientação espiritual para a gente. E a igreja institucional, ela é um ponto de luz, é um lugar onde que nós devemos ir com muita alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E nós vamos com alegria. Nós vamos com alegria com o nosso objetivo central de adorar, de cultuar, de render graças, louvores, de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E ali acontecem sinais, prodígios e maravilhas, porque o próprio Deus ele está ali naquele lugar para sarar as nossas feridas, curar fisicamente e espiritualmente as nossas emoções, e tantas coisas acontecem nesse ambiente de igreja física institucional que nós devemos ir e congregar. Mas também ele aponta para nós como uma outra igreja, que somos nós, porque nós somos a igreja, nós somos a casa de Deus, nós somos o edifício do Senhor, nós somos templo do Espírito Santo de Deus, nós somos corpo de Deus, E o Espírito de Deus, ele quer fazer morada em cada um de nós. Então, nesse grande anelo, o Espírito de Deus e o nosso espírito, nessa fusão espiritual, no agradar a Deus através da santificação, da oração, do jejum, das obras, do se desviar do mal, de tantas coisas. Isso alegra o Espírito Santo de Deus e acontece em nós um dínamo de Deus, uma grande potência para a evangelização, e há na nossa mente uma grande metanoia, que é uma transformação de mente, onde nós já não andamos mais segundo o curso desse século, mas que a nossa mente ela tem a mente de Cristo, a memória do justo, que ela seja uma mente de pensamentos elevados, de coisas altas, e isso sara todo o nosso corpo, e ele transforma a luz primeiro no nosso singular, na nossa particularidade, e dali a gente, como luzeiro do Senhor, a gente vai iluminando vidas que estão tateando em caminhos de trevas e que estão perdidas como ovelhas que não têm pastor, e ali elas trazem esse aporte e elas começam a se encontrar.
em Deus. E esse texto ele fala muito sobre isso, e da forma que a gente deve ser como igreja e honrar somente a Deus, né? E tem uma passagem muito interessante que é lá no livro de Atos, né, no capítulo 8, no versículo a partir do 6, onde fala sobre Filipe e o eunuco, onde ele estava naquele caminho. Deus apareceu, um anjo na vida de Filipe, quando ele estava em Samaria, e ele falou assim: olha, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, esse se acha deserto. Ele se levantou e foi, né? Então Filipe, ele estava num lugar, num momento mais o ápice, né, o auge da sua vida ministerial, vamos dizer assim, porque lá nos versículos de 4 a 8, ele fala que Filipe prega em Samaria. Então, Filipe estava ali contextualizando, ele estava em Samaria, ele estava pregando, havia inúmeras conversões, a igreja ela estava abarrotada, porque as pessoas elas iam por essa boa palavra, havia sinais, prodígios e maravilhas, né? As multidões atendiam unânime, né? Multidões, olha o número de pessoas, o aglomerado, unânimes. E os espíritos imundos, eles eram expelidos, sinais, prodígios e maravilhas estavam acontecendo, era uma alegria constante naquele lugar, né? E os espíritos malignos saíam gritando, os paralíticos se levantavam, os coxos eram curados. Então era todo esse um contexto de um ápice ministerial na vida de uma pessoa chamada Filipe, né? E certamente estava tudo indo muito bem, e era como se ele pudesse dizer assim: eu cheguei no ápice da minha jornada espiritual e eu quero ficar aqui em Samaria porque está tudo top, está tudo muito bom, né? As pessoas me reconhecem, os holofotes, eu sou usado por Deus e tudo está acontecendo de uma maneira grandiosa, até que ouvir a voz de Deus às vezes não é muito fácil, porque o Senhor Deus ele fala assim: olha, está tudo muito bem aí, mas eu quero te levar agora no sol do meio-dia, numa cidade, numa estrada deserta, né? Sozinho, então, deserto, sol causticante, porque o texto diz que era o sol do meio-dia, né? E ele teve que sair correndo atrás, então, do carro, né, desse eunuco, que é um alto oficial de Candace, né, a rainha de Etiópia, Cuxi, né, e é de uma pessoa influente, e ele saiu correndo ali ao lado até que ele viu que essa pessoa nessa carruagem, alto poder aquisitivo também, um referencial, ele estava lendo uma passagem de Isaías, mas ele não tinha compreensão, né? E aí, ao ouvir, ele começou a falar sobre a passagem que ele estava lendo, né? E Filipe, ele começou a elucidar para esse etíope, onde ele lia a passagem lá de Isaías, onde ele diz que foi levado como ovelha ao matadouro, como cordeiro mudo perante ao tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. E aí o texto vai discorrendo, e aí então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou fala de algum outro? Então a rica oportunidade, né, de ouvir a voz de Deus, de entender aquilo que ele quer de cada um, e seguir e sair de uma zona de conforto. E a igreja, pense, ele estava numa igreja extremamente poderosa, rica, tudo acontecendo, e ele vai para uma estrada deserta, ele cumpre cabalmente aquilo que o Senhor quer, ele é voz de Deus, né? Ele poderia continuar lá, né, nesse lugar onde estava, poderia colocar ministério do pastor Filipe, né? Mas não, ele não tinha esses interesses pessoais, ele não tinha esses interesses de hoje, talvez uma crise, né? A palavra do momento é crise em vários aspectos, e há crise também nas igrejas, nas instituições, e muitos puxam para si toda a honra, toda a glória, né? Como o Salmo ele diz aqui, que a gente fala não a nós, Senhor, mas ao nome da glória. Mas às vezes a gente incorre no erro do egoísmo, né? Do próprio ser, da sua própria visão, do seu próprio querer,
e anula, né, a glória de Deus e busca para si a honra, a glória, a exaltação, os holofotes, né, e tudo está indo bem, mas às vezes Deus quer que a gente pegue um novo um modelo espiritual que Deus tem para cada um de nós, que é a rendição. Ele diz assim no livro de Marcos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Então eu tenho que estar aqui, tenho que estar aí nesse vídeo com você, tenho que estar na instituição, tenho que estar na palavra, tenho que estar na família, tenho que estar na faculdade, tenho que estar em todo um ambiente, e isso é formar e deixar o Espírito livre em nós, em obediência, em santidade, em exercício, em obras, em unidade, em harmonia, com o que diz a palavra de Deus, né? E sermos úteis uns aos outros. Então eu louvo a Deus por mais essa oportunidade. Eu gostaria de discorrer muito mais, mas é uma partícula, então nós não vamos estender, mas em outro momento a gente dá continuidade nesse rico texto. E eu quero agora orar por nós. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nós nos pronunciamos agora diante de Ti para depositar em Teu altar uma oração. Senhor, nesse contexto, que nós possamos ser uma igreja institucional, que nós possamos realmente ir congregar e ir com alegria para o Senhor e render graças ao Teu nome, que nós sejamos operosos, ó Deus, em obras nesses locais onde nós estamos, que nós sejamos fervorosos em orações, que nós sejamos úteis uns para os outros, ó Deus, nesses lugares, mas que nós também possamos ser a igreja, ó Deus, que habitação do Teu Espírito como templo do Senhor, e que nós possamos ser luzeiros por onde nós quer que passamos. Então não nos deixa, Senhor, ter boca e não falar, ter pés e não andar, ter mãos e não apalpar, ter ouvidos e não ouvir e reconhecer a Tua voz. Nos faz como uma igreja viva. Por isso eu te peço, Espírito Santo, vivifica cada um de nós, renova-nos, Senhor, a nossa mente, ó Deus, nos faz mais próximos, Senhor, a Ti, e particular, Senhor Teu, alonga, Senhor, as nossas raízes espirituais, gera mais, Senhor, intimidade, que nós possamos ser ouvintes e praticantes da Tua palavra, ó Deus Santo, que mais essa partícula, Senhor, do céu, possa adentrar, Senhor, no Espírito, na alma, ó Deus, e também produzir cura no corpo físico dos nossos irmãos que estão assistindo ou ouvindo, ó Deus, esse vídeo. Ó Pai, que partículas do céu seja semeada em nós, e como corpo, ó Deus, nós possamos ser luzeiros nessa terra. Assim, Senhor, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, porque toda honra, toda glória, louvor e exaltação, Senhor, seja Tua. Assim, Senhor, nós te louvamos em nome de Jesus. E se você quer continuar recebendo os nossos vídeos, Partículas do Céu, clique aí embaixo, dê o seu joinha e inscreva-se aí embaixo, que automaticamente você vai estar recebendo, tá bom? Beijo no coração, paz e fé.